Fala investidor, meu nome é Robson e hoje nós vamos encerrar a série sobre o medo do mercado financeiro. O tema de hoje será os 7 princípios da consistência. Antes de falarmos sobre os 7 princípios da consistência, vamos relembrar um pouco o caminho que nos fez chegar até aqui. Relembrando essa série falando sobre o medo do mercado financeiro, nós recapitulando o primeiro vídeo, o que nós falamos? Nós falamos sobre algumas características do mercado financeiro. O mercado financeiro muitas vezes tem características que é desconhecida das pessoas, são características muito peculiares, onde a gente tem que saber aonde a gente está lidando, qual o terreno que a gente está pisando para fazer nossos investimentos. No segundo vídeo a gente já entrou no tema propriamente dito, no medo. De onde que vem esse medo, como ele aparece, por que que ele surge, como todas aquelas situações que eu falei no segundo vídeo sobre o medo. No terceiro a gente já aprendeu a eliminar esse medo, utilizando as 5 verdades fundamentais. As 5 verdades fundamentais são cruciais para eliminar esse medo. E no último vídeo da série, que é o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação dos 7 princípios da consistência. Por que que a gente está fechando com os 7 princípios da consistência? Porque o objetivo final, gente, dessa série do medo não é simplesmente perder o medo. Por que que você quer perder o medo? Porque você quer ser um investidor consistente, você quer ser um vencedor, um ganhador consistente. E para ajudar a você ser um vencedor, um ganhador consistente, você tem que vencer o medo. Porque o medo, o que ele faz? Ele atrapalha, ele traz o erro, ele traz aquela situação totalmente indesejável para o investidor. Então, essa situação que nós vamos falar hoje, o autor, o Mark Douglas, ele chama da fase mecânica. Por que fase mecânica? Ele tem 3 fases que ele descreve. No livro ele descreve muito bem a fase mecânica, depois vem a fase subjetiva e a fase intuitiva. Aonde essas 2 outras fases nós não vamos falar nessa série, podemos falar posteriormente, porque ela já é um conteúdo mais profundo ainda. Nós vamos simplesmente nessa primeira fase que o Mark Douglas aborda, que é a fase mecânica. E lembrando, por que que a gente, assim, na base disso tudo, por que que a gente está trazendo essa situação do medo também? Lembra aquilo que eu falei da estatística do Mark Douglas, onde só 10% são consistentes, 50% são aqueles perdedores consistentes e 50% é aquelas pessoas que ficam naquele perde-ganho. Nosso objetivo é estar entre esses 10%, aqueles vencedores, aqueles ganhadores consistentes, e não ficar naquela situação de perdedor consistente ou naquele perde-ganha. Ninguém quer isso. Primeiro princípio: identifico objetivamente as minhas oportunidades. Pode parecer muito simples, mas não é. O que acontece com essa situação desse primeiro princípio? Tem que prestar muita atenção no objetivamente. A sua identificação nas oportunidades, elas têm que ser objetivas. Você não tem que dar margem para a subjetividade, para aquela coisa meio nebulosa. A minha intuição nesse momento, eu acho que vai ser assim. Não, tem que ser mecânico, como o autor bem diz. Você tem que identificar objetivamente. Quem trabalha, quem já tem um conhecimento de análise gráfica, ou de fluxo, ou análise fundamentalista, vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho que vai ter que ter, no mínimo, esse conhecimento para você fazer os seus investimentos. Por quê? Porque você, com essa situação, você tem como ser objetivo. Se você não tiver um parâmetro, você não tem como ser objetivo. Você vai ficar subjetivo e você não tem como parametrizar tudo isso que você vai fazer. Então, o quê? Você tem que utilizar um método da sua escolha, o que você se sentir mais confortável, e vai ter que ter parâmetros objetivos. Vou dar só um exemplo. Você utiliza análise gráfica. Então, na análise gráfica, você, assim, quando bater no suporte em tal nível, eu vou até tantos pontos ou tanto de dinheiro acima. Eu tenho que ter um parâmetro de entrada e de saída. Isso tem que ser objetivo. Quando acontecer isso, eu entro. Quando acontecer isso, eu saio. Eu não posso ficar assim, quando acontecer isso, se ficar legal, não. Subjetividade nenhuma. Tudo objetivo nessa situação do primeiro princípio. Segundo princípio: eu pré-defino o meu risco. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com gestão de risco, gente.
Lá, eu fiz um vídeo só sobre gestão de risco. Vocês podem lá consultar esse vídeo. Esse vídeo é fantástico. Vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. O que é predefinir o meu risco? É usar as ferramentas da gestão de risco. É você calcular o risco de ruína. É você saber exatamente o quanto você pode perder em cada investimento que você está fazendo. Se você não fizer isso, você está muito exposto. Você está num campo minado, uma situação onde você não tem fim. Não tem fim a sua perda. Então você tem que saber exatamente, predefinir o quanto você pode e o quanto você não pode perder. Terceiro princípio: aceitar completamente os riscos. Pode parecer um pouco o segundo princípio, mas não tem nada a ver. Tem um pouco a ver. Mas o que acontece? Você aceitar o risco é diferente de você saber que existe um risco. Porque, obviamente, o investidor sabe que existe um risco. É a renda variável, não é uma renda fixa, ele tem uma variação, tem uma volatilidade. Então tem uma variação de preço, tem uma situação instável, aonde ele sabe que tem um risco. Agora, entre saber que existe um risco e aceitar, é uma estrada até muitas vezes longa, que as pessoas às vezes sabem que tem um risco, mas não aceita. Aquilo não entra, não internaliza na pessoa. Ela tem que realmente saber que aquela situação de risco existe, é real, e ela tem que saber que ela está ali. E ela tem que trabalhar em cima disso. Ela não pode simplesmente, existe um risco. Não, não é subjetivo, é real, é palpável esse risco. Esse risco te faz perder dinheiro se isso acontecer. Então você tem que ter muito claro na sua mente que você vai ter situações onde você vai ter que fechar a posição, vai ter que vender mesmo com prejuízo. Você tem que antever isso. Você não tem que chegar na hora e ficar na dúvida. Não. Chegou no parâmetro, mesmo com prejuízo, aceita o prejuízo. É mais uma vez aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Porque se você predefiniu tudo antes, não vai ter surpresa, não vai ter dor, porque você já sabe. Aquilo ali já estava programado, já estava conversado anteriormente, você com você mesmo. Quarto princípio: ajo sobre as minhas oportunidades sem reservas ou hesitação. Vocês não têm noção como isso muitas vezes é difícil, você agir sem hesitação, sem reservas para uma situação. Isso é difícil quando você não segue aquelas 5 verdades fundamentais. Se você pega aquelas 5 verdades fundamentais e segue direitinho e pratica essa situação de oportunidade, você não perde mais oportunidade. Porque você não tem... O que te faz hesitar? O que te faz ter reserva de entrar muitas vezes no investimento, em fazer alguma coisa? É o medo. Agora, se você combate esse medo antes, se você tem ele sob controle, você simplesmente não tem problema nenhum. Você vai entrar porque está tudo calculado, você já sabe o risco, você já sabe o que está acontecendo naquela situação, então você não vai ficar com receio. Aquela oportunidade vai aparecer, você vai nela numa boa. Quinto princípio da consistência: pego o meu lucro quando o mercado me disponibiliza. Ou seja, quando você tem o seu ganho, quando você bate o seu alvo, não tenha dúvida, realize isso, pegue o seu lucro sem medo de ser feliz. O que acontece pode parecer uma coisa simples, mas não é. Muitas vezes a pessoa tem um alvo predefinido, sabe o que ela quer, e chega na hora ela fica ali, não sei, será que não vai subir mais o mercado? Será que eu não vou ter um ganho maior? Não, você predefiniu, você está ali, segue o planejado. Se você ficar pensando muito, se você começar a incluir subjetividades em cima do seu operacional, ele deixa de ser mecânico. Lembra que é aquela situação do Mark Douglas, onde ele traz a situação mecânica? Então você não tem que pensar muito, você tem que predefinir e chegar na hora, você teve o seu lucro, teve o seu alvo, executa. Acontece uma coisa muito comum com vários investidores. Acho que esperar um pouquinho mais. O que acontece? O mercado reverte, você perde tudo e às vezes uma operação ganhadora, uma situação onde você tinha um lucro desejado, se torna um prejuízo. Isso é péssimo, isso traz muita dor. Você pode ter se preparado de todas as formas, só que se você não for fiel, não for disciplinado em cumprir aquilo que você predeterminou, você simplesmente vai ter uma dor enorme de por que eu não fiz isso? Por que eu não peguei o meu lucro? Então não deixe isso acontecer. Siga com disciplina aquilo que você predeterminou. Sexto princípio da consistência: monitoro sempre meus erros. Por que esse princípio é tão importante? Porque você pode errar, você é passível de erro, você é humano. Então sempre esteja monitorando aquele momento que você titubeou para estar realizando o seu lucro, aquele momento que você
eu não posso parar aqui com esse prejuízo, só que você já tinha predeterminado aquilo. Se você não for disciplinado nos seus parâmetros, é aquilo que a gente falou, você tem que ser rígido nas suas regras e flexível nas suas expectativas. Se você não for rígido nessas regras, você vai se perder. Vai ficar uma situação onde os erros vão começar a aparecer. Se você não for disciplinado, se você não for ali, ó, certinho nessa situação. Então, monitore sempre os erros possíveis que possam aparecer. Fique esperto, fique sempre observando e não deixe que eles se infiltrem e tomem conta da situação. 7 princípio da consistência. Nunca violo todos esses princípios que eu acabei de falar. Ele é, tipo assim, um resumo. Basicamente, nós temos 6 princípios e o 7º ele reafirma aquilo que o quê? Que você tem que ter disciplina, você tem que ser consistente, você não pode quebrar, violar nenhuma das suas regras. Nenhum desses anteriores você pode, e isso você vai, tanto as 5 verdades fundamentais, quanto os 7 princípios da consistência, você vai anotar, você vai levar com você, e você não vai violar nenhum deles. E a partir do momento que você começa a violar qualquer um desses princípios ou verdades fundamentais, você só está se afundando, e o risco de você ter um medo entrar em você e você ter esse risco aprofundado em você é enorme. Então não faça isso com você mesmo. Siga e não viole nenhum desses princípios. Enfim, de posse de todas essas informações que esse autor fantástico, Mark Douglas, no livro Trading the Zone, ele traz para a gente, ele sugere uma sequência de investimento, de qualquer, do que você estiver fazendo, de 20 vezes. Você vai fazer 20 vezes e vai medindo isso. Você vai utilizando exatamente as 5 verdades fundamentais, mas os 7 princípios da consistência, unidos os dois. Você vai anotar e vai levar isso quando você estiver investindo e fazendo as suas aplicações, aonde você vai seguir isso com muita disciplina. Isso vai te proteger do medo, isso vai te dar uma disciplina, isso vai te dar uma consistência daqueles 10% que eu tinha te falado lá atrás. Poucas pessoas conseguem fazer isso. As pessoas são muito aquele negócio de perde e ganha, ou ficar perdendo consistentemente. Agora, ganhar consistentemente é para poucos. Então, seja esse 10%, esse pouquinho que está ganhando consistentemente, que é o que a gente está perseguindo, é o que a gente quer. No final do livro ele dá um exercício bem bacana, e ele dá essa situação de você executar 20 vezes e ver se aquilo está ali, se está dentro da probabilidade, se aquilo ali você está tendo ganho consistente. Se não estiver tendo ganho consistente, você vai rever o seu operacional, se você está fazendo aquela análise gráfica, aquela situação e está seguindo direitinho. Se no meio do caminho você não teve disciplina, se você quebrou e fez diferente aquilo que você se planejou. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então tudo isso você vai praticando e colocando isso para você. Por quê? Se você só ler o livro, se você só simplesmente ler esse livro e pegar tudo isso que eu falei para vocês e falar assim, legal, isso é muito bom, isso vai me ajudar, e não praticar, não adianta nada. Então você tem que pegar isso e praticar. E acreditem no que eu estou falando. Dói para praticar isso. Por quê? Porque você vai ter que muitas vezes tirar aquela sua intuição, o seu feeling, aquele seu entendimento e colocar uma situação mecânica. E praticar uma situação mecânica pode parecer simples, mas não é, porque você não está acostumado com isso. Então essa situação de praticar, de você investir mecanicamente, onde você coloca os parâmetros e segue com disciplina, isso não é fácil. Então você, para executar isso, ele propõe 20 vezes. 20, 25 vezes você vai fazer isso e vocês vão ver que é difícil. Por quê? Porque a gente não está acostumado com essa situação. Então essa disciplina é necessária. E como o Rick Chester fala, né? Com disciplina não se negocia. Então não negocie com a disciplina, siga direitinho tanto as verdades quanto esses princípios e você vai ver uma mudança nítida nos seus investimentos. Você vai alcançar essa consistência que eu estou falando para vocês. E de uma forma fluida, sem medo, sem crise, sem problema nenhum. Então siga isso que eu estou falando, leia o livro, que é muito importante, e pratique. Não adianta só ler. Pratique e você vai ter assim, resultados maravilhosos. Você não vai se arrepender. E por hoje é só. Obrigado pela confiança mais uma vez. Fui.